seguinte, se você acha que as estratégias dos grandes empresários terminam no tributário, vocês estão enganados. Tem um amigo meu que fala uma frase muito boa, que é assim: tem gente que só vai parar quando morrer, e a pessoa não morre. Fala pessoal, mais um Tributalks começando. Estamos aqui agora, a disposição tá um pouco diferente hoje, hein? Tá diferente. Sempre tem alguma coisa diferente, gente. Sempre, a gente sempre traz uma novidade aqui. Uma novidade. É isso então aí. Hoje o Alexandre tá aqui do meu lado, né? Mas é por um ótimo motivo. Sim. Porque hoje nós temos um convidado muito especial. Fazia tempo que nós não trazíamos. Cara, acho que fazia uns... nenhum Acho que o convidado. último que a gente trouxe aqui foi o Leandro. O Leandro Varos. O Leandro da Varos. E a gente vai falar basicamente, né, a gente vai falar sobre âmbito tributário, mas a gente vai falar mais do que isso, inclusive. Pode falar, Não, eu só ia falar o seguinte, se você acha que as estratégias dos grandes empresários terminam no tributário, vocês estão enganados. Tem mais um mundo afora aí que a gente vai tentar explorar pelo menos um pouquinho dele hoje. E esse tema é bem interessante porque em alguns episódios em que a gente menciona aqui, em que a gente faz os nossos podcasts, enfim, a gente fala que há algum tempo o planejamento tributário, quando a gente pensa em planejamento tributário, ele ficava somente com as grandes empresas, né? E a partir de um tempo para cá, existiu como se fosse uma democratização do planejamento tributário, de estratégias tributárias e outras estratégias financeiras, enfim, que começam a chegar não mais nas ultra mega grandes empresas e começa a descer, né? A gente começa a ver essas estruturas sendo estruturadas, obviamente, em empresas de médio porte, até de pequeno, né? Aí vai uma questão de viabilidade. Mas, sem mais delongas, acho que a gente está fazendo um suspense aqui. Eu quero dar as boas-vindas ao Max Rossignoli, da Somos Valor. Cara, seja muito bem-vindo aqui e... É um prazer estar aqui. A palavra está contigo, fala um pouquinho, né, sobre você, sobre a empresa, enfim, para daí a gente começar a entrar no assunto que é das estruturas financeiras dentro das empresas. Boa. E como que isso pode... Seja bem-vindo, Max. Tenho certeza que esse vai ser um episódio épico, né, que você vai trazer muitas informações relevantes, né, para o nosso público, o empresário. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir tirar vários insights daqui, né? E os empresários também, né? Depois a gente vê como que a gente transforma tudo isso num grande negócio, enfim. Maravilha. Pessoal, eu queria começar agradecendo o convite. Então, Rafa, Alexandre, muito obrigado por estar aqui, né, pelo convite, a oportunidade. Falando um pouquinho do Max, né? Então, eu nasci no interior do Paraná, uma cidade de 4.000 habitantes. Meu pai ainda mora lá, chama Quarto Centenário. Uma cidade muito pequenininha, tem 4 ruas. Tem 4 ruas, literalmente. É menor que a sede do G4 ali. Acho que tem mais pessoas naquela quadra do que lá em Quarto Centenário. Com certeza, no Itaim, se você pega uma quadra, tem, sei lá, umas 20.000 pessoas, Tem umas 30.000 pessoas. Cara, que doideira, né? Meu Você pai mora lá. Isso, eu fiquei imaginando. Cara. Meu pai mora lá até hoje, minha mãe mora numa cidadezinha também pequena, chama Nova Olímpia. Então, eu nasci numa cidade muito pequena, com muita restrição de acesso, né? Uhum. E meu pai também era motorista de ônibus, minha mãe era doméstica, então eu nunca tive um convívio muito grande com empresários, mas eu sempre fui muito curioso. E a curiosidade foi me levando ao longo da vida a fazer coisas maiores do que eu conhecia ou que eu tinha acesso. Então, ao longo da minha vida ali, eu sempre fui tentando estudar, descobrir como as coisas funcionavam, né? Então, eu era o tipo de criança que assistia TV Cultura, Futura, eu assistia esse tipo de coisa, não ficava assistindo tanto desenho, eu queria saber como é que funcionava uma indústria, como é que funcionava... como é que a vida funcionava, né? Até porque eu não tinha nada para ver em Quarto Centenário, então tudo que eu via era pela televisão. Posso fazer um parênteses aqui? Pode. Você falou TV Cultura, olha que engraçado, né? E vocês dois têm algo em comum aí. Teve uma ocasião, era um sábado, domingo, sei lá, final de semana, eu e tinha o Rafa pequenininho, eu tenho uma outra filha, né? Ela 6 anos de diferença? 6 anos de diferença. Mais velho. A gente não tinha nada para fazer naquele dia. Vamos dar uma volta? Dar uma volta aqui em São Paulo? Tá bom. Fomos para Paulista.
E ele tinha, putz, sei lá, 4 anos, vamos falar assim, 4 anos. E nós paramos ali em frente ao MASP. Uhum. E ele falou assim: olha, o Museu de Arte de São Paulo. Cara, quando ele falou isso, eu falei: nossa, meu filho é um ET. Né? Como ele vai saber? Ele nunca veio na Paulista, cara, né? Daí eu olhei pra minha esposa, assim, até a minha filha que tava atrás, ela falou assim: como que você sabe? Daí ele falou assim: eu vi na TV Cultura. Marcou você isso. É, porque ele não falou nem MASP, ele falou o Museu de Arte de São Paulo. É isso. Né? A criança diferente. Eu também era diferente. Desculpa exato. fazer esse, mas ele não podia deixar passar. Não, mas e marcou, né? Você lembra até hoje, então Exato. realmente marcou. Então eu sou dessa leva aí, ó, Rafa, dos curiosos. Exato. De onde vem, né? Tinha um programinha que falava de onde vem, eu ficava maravilhado com aquilo. Então, e aí tive várias profissões, fui torneiro mecânico, fui marceneiro, costureiro, sei fazer calça jeans até hoje. Se me der uma interlock, uma overlock, que são as máquinas que eu Aí, trabalhei, ó. eu sei fazer Isso até hoje. tudo No Você interior. tá falando no interior. Lá em Quarto Centenário e Nova Olímpia. Então, sempre trabalhei desde muito pequeno, né, para ajudar em casa. E tem um polo jeans lá, não tem? Cianorte foi por muito tempo, né, antes da China dar uma sim. derrubada no mercado, foi por muito tempo um polo nacional reconhecido do vestuário. Sim. E é do lado, dá 70 quilômetros. Uhum. Então, sempre trabalhei bastante, gosto de trabalhar e a curiosidade bem direcionada, né, e bastante estudo, eu fui conseguindo galgar algum espaço, me formei em Direito depois, né, voltei a estudar um pouco, fiquei 4 anos depois do ensino médio, voltei a estudar, fiz outras formações, né, tenho uma formação em Gestão Econômico-Financeira pela Dom Cabral, tenho outros MBAs, então... Uma pergunta que eu tenho. Você disse que você teve algumas funções ali no interior, enfim. Sim. Quando foi um clique, um start, assim, para você pegar e falar, putz, eu eventualmente preciso sair daqui ou preciso fazer alguma coisa diferente, preciso ir pro Legal. direito, o que aconteceu Legal. ali? Eu era casado, tinha 22 anos. Casou cedo. É. Casei cedo. Tinha 22 anos e era o terceiro domingo de Páscoa. Então, assim, depois de todos os trabalhos que eu já citei, o auge era trabalhar na usina, que tinha ali em Cidade Gaúcha. Que era a usina mais Era a usina. top que tinha Não, na todo cidade. mundo queria trabalhar na usina. Então, era em outra cidade, inclusive. Entendi. Então, você Mas tinha que sair de Nova Olímpia e ir para Cidade acredito Gaúcha. eu que pagava, era o melhor Não, salário era ali. muito melhor do que trabalhar na fábrica de costura. A fábrica de costura pagava R$ 996 na época, que era um salário mínimo. E na usina, como torneiro mecânico C, né? Que eu ganhava R$ 2.500. Nossa. Não, meu Deus, Dobrou. tava estourando. Então, isso em 2000 e bastante. Nossa, faz tempo. Mas foi 2012. 2012. Faz tempo mesmo, né? 14 anos, cara. Passa 14 muito anos. rápido, né? É rápido. E em 14 anos eu consegui romper essa bolha, né? Social também no Brasil que existe. Mas respondendo de forma objetiva, no terceiro domingo de Páscoa, eu sempre gostei muito de comer, né? Churrasco, comer, cozinhar, enfim. E aí no terceiro domingo de Páscoa que eu estava trabalhando na usina, e a minha família estava fazendo churrasco, falei, cara, tem alguma coisa muito errada. E o Alcides, que trabalhava na solda, lá num setor, né, dentro, eu trabalhava na tornearia, ele trabalhava na solda. Então, direto os soldadores traziam um eixo de plantadeira, uma peça de trator pra gente usinar. E o Alcidão chegou lá e falou, pô, eu tô aqui desde a época que era a Usa-Siga. Eu tô aqui há 23 anos. Aí me caiu uma ficha, eu falei, puta, Daqui 23 tem anos. como ficar 23 anos aqui? Eu fiquei Era o 17 anos terceiro numa domingo empresa. de Páscoa. Eu falei, tem como ficar mais 20? Porque ele tá 23. Aham. Cara, eu preciso sair daqui. Aí me deu um desespero. Aí eu falei pro Que é Wagner. 20... 21, 22. Aí eu falei pro Wagner, que trabalhava comigo, né? Que também tava putaço de estar lá no domingo de Páscoa com frio. A gente tudo sujo de graxa, óleo, né? Trabalhando na tornearia. Aham. Eu falei, Wagner, ano que vem eu não vou estar aqui não, cara. Vou voltar a estudar. E aí assim, daqui eu voltei a estudar. Eu comia os livros.
Mas por que direito? Eu sempre fui bom em escrever, sempre gostei de escrever e sempre gostei de ler. Então isso me ajudou. Ajudou já Foi 50%. por exclusão. Foi 50%. Não dá para fazer engenharia. Né? Mal sabia eu que depois eu ia trabalhar com número no futuro. Mas era por exclusão mesmo. Pô, sou bom em ler, gosto de escrever, vou razoavelmente bem. Já tinha ganhado... Na 4ª série eu ganhei um prêmio lá de melhor redação do Proerd na época na escola. E eu fiz, sei lá, 30% do curso, né, naquela escola. Então eu mudei de cidade de Quarto Centenário para Nova Olímpia, cheguei em Nova Olímpia e mesmo assim eu consegui ganhar da galera que estudou o ano inteiro. Que legal. Tem o futuro. Sou bom aí. nisso aqui. Sou bom nisso aqui. Sou bom nisso aqui. Assistir o Futuro e o Canal Cultura tá me dando alguma coisa de retorno. Sim. Na 4ª série primária. Pior que é E verdade. aí, dali pra frente, eu coloquei na cabeça que eu era bom nisso e acabei ficando. Bom. Acho que muito do que a gente acredita na vida Acaba se realizando. vai se materializando. Tá, e para acompanhar, para fazer esse storytelling de uma maneira bem, bem legal, assim, quando você estava estudando, então tá, você entrou lá no curso de Direito. Primeiro ano, eu acredito que todo mundo... Ciência política, introdução ao estudo de direito. mas eu acredito que todo mundo, quando está no primeiro semestre ou no segundo semestre, já fala assim, eu acho que eu vou pro penal. Acho que eu vou pro penal, porque o penal é o mais legal, é o não sei o que e tal. Teve isso com você também? Você já, logo de início, você já escolheu uma área para você atuar? Ou não, isso foi mais para frente? Foi mais para frente, mas no primeiro ano tinha um professor, Gleiton Gonçalves, professor de IED, né? Introdução ao Estudo de Direito. Cara, eu gostava muito da aula dele. Muito. O professor influencia muito, né? Cara? Muito. E eu comecei a pegar gosto e tinha uma aula também, a Dorita, era professora de ciência política. Gostava também. A galera não gostava muito dela, não. Mas eu gostava. Porque eu estudava, né? A galera não estudava e ela era bem rígida. Então, somando ali essas duas matérias, eu peguei gosto por constitucional. Putz, eu também. Muito, eu também. muito. Por isso que depois, né, eu comentei que eu atuei também em previdenciário, enfim, fui trabalhar em outros escritórios. Depois fui ter o meu também. E aí acabou que constitucional, previdenciário, ele anda é uma matéria, a escrita jurídica, né, ela é toda muito parecida, mas eu acho que tem uma similaridade grande entre essas duas áreas e eu enveredei ali e gostei, e aí era constitucional. E eu queria ser juiz, porque a ascensão social que eu buscava, eu falei, pô, se eu for juiz, eu tô sossegado. Resolvo a vida da minha mãe, do meu pai. Vou voltar lá e... Tô sossegado. Você é o cara. Tô sossegado. Estourei, né? Então, eu tinha essa mentalidade, só que ao longo do curso, eu participei, fui bolsista CAPES, CNPq, participei, né, Foi de fato comitê participando científico. ali, Eu foi... estudei. Eu estudei. Eu dava aula particular pra galera, pra ganhar uns trocos, né, pra morar em Moarama. Vendia material, então vendia um materialzinho, resumo, de R$10 pro pessoal fazer a prova. Muita gente se formou estudando aquilo. Tinha professor que deixava usar doutrina, mas não deixava usar meu material na prova. Olha isso. Então, o material era bom. Era bom. E aí foi super legal. Então, foi uma experiência muito bacana. E ter estudado de verdade me ajudou a estar aqui hoje. Então, depois eu abro um escritório de advocacia com 2 amigos meus. E daí, com tudo isso, como que você chegou a vender estruturas financeiras dentro das empresas, né? Boa. A gente está falando do direito, você está falando de constitucional... E daí tem um... Tem um elo. Parece que tem um gap aí. Tem alguma coisa aí Tem. que você precisa falar pro Tem um pessoal fio aí. condutor que a gente precisa conectar ainda. Bora lá. Que é o quê? Quando eu tô ali no escritório, eu, o Lucas e o Renan, a gente descobre não, a gente já sabia, mas assim, eu fiz um artigo científico sobre impulsionamento digital 4.0, alguma coisa assim, tava na moda usar esse termo. 3.0, 5.0. 2018, sei lá, 17. E aí eu li muito julgado de Câmara Arbitral da OAB no Brasil inteiro. Muito. E para chamar de impulsionamento digital e não de tráfego pago, vocês imaginam que não estava tão... Amadurecido o mercado? Não. Então tinha assunto para falar, escrevi para defender na USP esse trabalho. E aí caiu a ficha de que, cara, realmente, advogado não pode fazer nenhum tipo de marketing, nenhum tipo de propaganda. É muito ruim nesse sentido a profissão, né? Muito restrito, diferente de Estados Unidos e outros países.
Tem E que aí- esperar. Tem que esperar o cliente. Tem que esperar, o cliente tem mas que... se a gente for pensar bem, a gente está fazendo marketing aqui. Exato. Né? Mas em 2017, que 18... marketing. Isso podcast daqui acho que era não é nem- irreal. Não, Não Não, dava mas pra assim, O pensar. Flow não tinha começado. É. Eu acho que marketing, durante muito tempo, ele ficou com aquela impressão que era transformar isso aqui em algo que não é exatamente isso aqui para ficar mais bonito Exato. para você. E não é isso. Marketing, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, é marketing de conteúdo. A gente não está dourando a pílula, nada disso. A gente Exato. está falando do produto conversando. e aumentando o nível de consciência dos nossos clientes. Eu acho que nessa época nem o Joe Rogan tinha Exato. o podcast. Então, realmente, o jeito que nós encontramos foi... O Max vai visitar a empresa para pegar carteira de cobrança. Porque ele não tem OAB. Porque eu não tenho AB. Então, o Renan já estava fazendo mestrado, Mas você depois se tornou advogado ou você é bacharel? só bacharel. Porque as coisas deram Só certo. bacharel não, pelo amor Não, de Deus. isso, exato. Você é bacharel. Mas é porque o negócio de cobrança deu certo. Então, esse é o fio condutor que me leva a Entendi. chegar aqui hoje. Aham. O negócio de cobrança deu certo. Então, basicamente, você chegava nas empresas, falava... Ô, Rafael, você tem notinha aí? Notinha. Nota promissória, cheque. Tem. Tem uma galera te devendo aí? empresa tem dívidas a receber. Todas as empresas. Então, era muito fácil. Porque daí eu chegava no empresário, o empresário falava, não, tem, tá aqui. E ninguém quer fazer esse trabalho. De ficar ligando, de ficar enchendo Ninguém o saco. quer fazer esse trabalho. É um dos piores trabalhos. E olha que eu já trabalhei em muito serviço braçal. Ninguém, Cobrança- inclusive eu, você tá falando. Não, inclusive eu. Pô. É muito ruim. É um serviço necessário, né, para a economia, mas é terrível. Daí você começa a ouvir história triste, você começa... Não, que tem de gente que mata mãe e vó nessas conversas, né? Ai, morreu... Cara, todo dia que você ligar pra pessoa pra cobrar, morreu alguém. Todo dia, impressionante. Ué, mas quando morre não paga é isso? Tem Não alguma sei qual que é regrinha? o vínculo. Eu não consegui. Não tem alguma coisa do constitucional lá? Eu fiquei 4 anos nesse mercado e eu não consegui descobrir qual que é o vínculo que existe entre a correlação. Eu não consegui identificar, mas aparentemente existe. Eu não consegui Você que não identificar. sabia. Eu que fui incapaz de entender, mas assim, era muito. Então, o negócio de cobrança, ele começa a dar certo nesse sentido de que todas as empresas têm dívidas e não querem lidar com esse problema. Uhum, Mas, né, como na vida nada é tão legal, uhum. venderam a sala que a gente tinha e eu, o Renan e o Lucas tinha gastado todo o dinheiro que a gente não tinha para montar Isso o lá no escritório. Paraná. Lá em Moarama, isso. Caramba. A gente passou um pouquinho disso também, não exatamente assim, mas eu consigo imaginar, né? Você deixa a sala do seu jeito, né? E depois você vai ter que sair e deixar tudo. Cara, venderam a Lembra sala. que você assim. estava conversando outro dia? A hora que o escritório começou, né, de novo, nenhum dos 3 era filho de advogado ou qualquer coisa que seja, então que isso ajuda, dá uma mão. A hora que o escritório começou a se pagar e que o negócio de cobrança começou a rampar, venderam a sala. E aí sentou nós 3, igual a gente tá aqui, e o Renan e o Lucas falou, cara, eu não vou abrir outro escritório nem a pau. Vou fazer outra coisa. É mesmo? E os 2 já estavam dando aula na internet para curso preparatório da OAB. Mas vocês precisavam do espaço físico? Cara, a gente tinha investido muito dinheiro no espaço físico muito legal. Era muito bonito. Era mais bonito do que algum. Vocês recebiam Recebia. clientes lá? Recebia. Não, era muito legal o escritório. Então, assim, a gente realmente se empenhou, né, em reformar nós mesmos, mas ficou muito bom. Quantos metros quadrados? Só por curiosidade, porque... Cara, não lembro agora, de cabeça, sendo bem sincero, não lembro. Você mas lembra era quanto bonito. era o nosso? Eu posso 30 e mostrar foto pouquinho. depois. 30 Posso... e pouquinho. O nosso não tinha 40 metros quadrados. Não, acho que tinha um pouco mais lá. Tinha um pouco mais. Não, muito legal. Era tão grande nesse sentido que eu dormi lá um tempo. Olha só. Porque Tomava banho na academia. Isso é home office. cara, isso é home office. Chegava da faculdade, falava pro guarda que eu ia trabalhar e tal, não sei o quê. Entrei com um colchão escondido dentro de um carpete E já era. e dormi lá um tempo. A vida é muito assim, né?
A Totalmente. galera que fala que tudo dá certo, Imagina. ou tá ocultando alguma coisa, não ou tem é. algo por trás. Não porque acredito. As Mas coisas dão errado. Se você é resiliente, ao final vai dar certo. Eu acredito nisso. Estatisticamente, também, né? você progride, com certeza. Porque né, tem um amigo meu mas que A no gente meio para do no meio do caminho- caminho, né? tem um amigo meu que fala uma frase muito boa, que é assim: tem gente que só vai parar quando morrer. E a pessoa não morre. E é isso, cara. Você vai fazendo. Então, o negócio de cobrança começou a dar certo. E quando vendem a sala, o Renan e o Lucas vão fazer curso preparatório para o OAB, que existe até hoje. E deu certo. Eles estão com isso? Deu super certo, deu super certo, deu super certo. Os caras são bons, pô. O cara é bom e resiliente e vai embora. Deu certo. E eu falei, pô, eu queria ficar com esse CNPJ de cobrança, porque era um CNPJ, né? Não tinha um Sim. faturamento, não tinha... Era um CNPJ. Fico com isso, coloco na minha cabeça que eu vou ser empresário. Vocês tinham contratos? Tinha. E continuaram com esses contratos? Tinha, foi liquidando ao longo do tempo, né? Aposentadoria que tinha para receber das pessoas, enfim. Inclusive o Alcidão fui eu que dei a entrada depois na aposentadoria dele, que foi o cara que eu comentei. Então foi super legal. Fui lá na casa dele pegar os documentos e tal, foi super bacana. Então eu começo a trabalhar com cobrança, de novo, porque ninguém queria fazer, eu achava muito legal. Vou morar na casa, como eu estava dentro do escritório, dormindo lá. Vou morar na casa de um amigo meu, de favor. Ele comprou um apartamento em Moarama. Ele é dentista. Rafael Rossi, o nome dele. Sou muito, muito grato até hoje. Ele entrega a possibilidade para eu morar lá dentro. Falei, cara, só vou para Moarama quinta e sexta atender. Ele tinha 7 cidades que ele atendia. Fica lá, pô. Eu falei, puta, cara. Aí sim. E aí fui para lá. E lá eu comecei a empresa. Então eu começo um negócio de cobrança e coloco na minha cabeça que eu preciso contratar um software para gerenciar a carteira de cobrança e não ficar anotando na mão. Como se fosse um CRM? Um RP. Um RP. Perfeito. Tá, melhor. Então eu vou para sair da caderneta, né, sair do papelzinho e ir para um software. Chamo a Natália para me ajudar. Tava no 4º ano de direito, eu acho ela. 4º ou 3º ano. Chamo ela para me ajudar. A gente começa, tem até uma foto disso. Uma mesa, eu e ela, 2 notebooks. É isso. Só que, de novo, se você não parar e se você for cabeça dura o suficiente para continuar, né, você chega em algum lugar. E esse algum lugar que eu fui conseguindo chegar foi através de pessoas. Então eu voltei na faculdade e eu lembrava que o pessoal... Eu era bolsista, né? Eu passei em primeiro lá e tal, ganhei uma bolsa. Que eu estudei bastante. Mas eu sabia que a galera que pagava, porque era uma faculdade privada, a galera que pagava tinha muito problema com cobrança. Então, ou era ruim de negociar, ou a pessoa atrasava uma vez e era cobrado de uma maneira muito ríspida, como se ele fosse um devedor contumaz. Né? Lembrei exatamente disso. E aí eu falei, cara, tem uma oportunidade. Por quê? Uma faculdade, se eu for numa empresa e pegar uma notinha, é uma notinha de um valor de face pequeno, tá? 3 mil, 5 mil reais. Se eu vou numa faculdade, você tem 5, 10, 15 mil alunos devendo todo mês um ticket interessante. Razoável, São milhões de reais. Então faz mais sentido atender a faculdade do que picadinho. Vou na faculdade. Esse foi um volume, basicamente, né? Falo com os meus professores, peço ajuda, eles começam a me conectar com alguns reitores. E aí, de novo, né? Fazer as coisas certas durante muito tempo ajuda bastante. Deixam as portas abertas. A hora que eu falei, pô, precisava atender faculdade. Com qual faculdade você quer falar? Olha aí, as portas abrindo. Né? Exato. Mas porque eu fiz certo, né? Então, e aí, realmente, através de pessoas me ajudando a me conectar, entrei, comecei a atender uma faculdade em Maringá. Uma faculdade grande, com 30 mil alunos. E aí comecei a implementar. E você ficava ligando? Eu tinha equipe, equipe. Aí eu fui montando uma equipe e fui montando o software ao mesmo tempo. A promessa do software era, eu vou conseguir fazer uma cobrança melhor do que a empresa que você terceiriza hoje, que tem posição de atendimento e fica ligando, perturbando os alunos. Eu vou te ajudar a reter esses alunos, vou trazer um índice de inadimplência menor. Em faculdade, chega a 40%. Caramba. Tem faculdade que tem 40% de inadimplência na sazonalidade ali no meio do semestre. Por quê? O pessoal paga em matrícula, entra, pedala as parcelas e renegocia a dívida no final do semestre para começar o próximo semestre.
É o Simples Nacional. É tipo isso. Então, eu vou para atender as faculdades, faço só a cobrança até o momento e vou desenvolvendo o software disso. Eu desenvolvi o software que fazia a interface com o aluno para renegociar a dívida. O software que a minha posição de atendimento, né, a minha equipe de cobrança tinha acesso e sabia lá os limites do Alexandre, os limites diferentes para o Rafael. E tinha também a parte que a faculdade olhava e entendia, né? Um dashboard ali onde a faculdade entendia qual que era a performance. Você passava isso, então, esse software e não servia. Eu fazia um 360 de cobrança para a faculdade. Você. Não. Ele dava transparência também para a faculdade. Exato. Puta, legal, hein? A faculdade economizava um dinheiro porque poderia realocar outras pessoas que estavam na equipe de cobrança interna. Do outro lado, saía de um viés onde, se o aluno está devendo para a faculdade, ele já sabe que a faculdade vai ser permissiva com ele no final do semestre. Se é um terceiro que não tem essa relação educacional, ele já sabe que a boca é mais escura. Vai ser diferente ali. Vai mudar um pouquinho a cobrança. Mas, apesar disso, a gente tentava sempre fazer uma cobrança muito personalizada. Então, nós fomos criando clusters, que eu nem sabia que chamava cluster na época, mas a gente foi criando esses clusters, que é cobrar de um jeito diferente a menina que faz odonto, do piá que faz agronomia. Não são a mesma pessoa. Da mesma maneira que o estudante de direito não tem nada a ver com biologia. Psicologia mais ou menos, mas né? Então a galera meio maluca ali, ciências sociais. Você foi aprendendo a falar diversas línguas ali. Exato. E fui estudando neurociência, fui estudando várias coisas nessa época para realmente personalizar a cobrança. Porque como a gente pegava os dados do RP da faculdade, eu conseguia saber muito sobre o aluno. Só que eu tinha a visibilidade só da carteira de cobrança. E isso é 40% da história. A cobrança, ela dá muito trabalho e pouco dinheiro. Cara, enquanto business, tá? Enquanto business. Você está falando agora aqui, você se recorda do ano? Mais ou menos? 2020, 21, 22, eu estava fazendo isso. 2023. A gente não tinha IA nessa época. Não. Não tinha... Não. E API, essas coisas? Onde que você aprendeu esses negócios? Cara, eu trouxe outras pessoas para me ajudar. Tive bastante problema por não ser do setor. Porque... Então, assim, toda vez que um empresário falando que vai desenvolver o software, eu falo, meu amigo... Hoje está mais difundido, não, né? hoje está muito esses mais termos e tal. Mas, pô, naquela época você conseguia API de um RP, conectar com o seu, fazer uma integração. O que eu fiz? Vamos lá. Como eu tinha muita credibilidade, eu chamei algumas pessoas para investir no negócio. E essas pessoas apostaram em mim. Falaram, pô, você vai fazer? Vou fazer. Você tem plano B? Não tenho. Só posso fazer isso aqui tem que dar certo, porque senão... eu não almoço amanhã. Então, beleza. Vamos lá, eu vou investir em você. Então, eu reuni ali 2, 3 investidores PF que confiaram que eu ia executar o que eu estava me propondo a fazer. E aí, foi feito. Mas antes de sair, contratei um desenvolvedor, deu errado. Eu desenhei no PowerPoint, eu e a Natália, todas as telas do que eu queria. Eu sabia o que eu queria. Mas de você saber o que você quer, é uma viagem. É um abismo. Exatamente. É um abismo. Então, deu errado, o cara me enrolou uns 3 meses, não me entregou nada. Padrão. Quem está ouvindo a gente aqui já trabalhou com... Vai saber, é isso. Depois, eu contratei um gestor, né, de projetos. E esse gestor de projetos arrumou um front-end, um back-end. Puta, tinha toda uma equipe, né? Também não funcionou. Deu errado também. E aí eu fui investindo dinheiro e o negócio não estava dando certo. Então eu fiquei um tempo, fiquei 1 ano e meio mais ou menos, pedalando, cara. Pedalando. Eu fico olhando para isso, eu sou apaixonado por IA. Né? E assim, faz 1 ano mais ou menos, né, que eu mexo com isso. Esse trabalho aí que você está dizendo, e você deve ser conhecedor também das principais IAs aí, cara, acho que se a gente se dedicar um dia inteiro, no final do dia está pronto. É capaz. Não é? É capaz. Não é? Não sei se com tantas regras de negócio, mas sim. Mas pelo menos MVP sai. O MVP sai. O MVP sai. Hoje com Cloud Code ali, exato, você consegue fazer. Dá para fazer. Não,
Hoje, eu uso muito cloud e tal, eu penso exatamente isso. Falo, puta, cara, Um ano que e sofrimento, meio, cara. Que timing errado. que sofrimento. Mas você aprendeu muito, né? Muito. Você Que aprendeu eu não muito. aprenderia hoje. Exatamente. Porque eu não teria essas dificuldades que existiram na época. E aí, o business de cobrança, ele começou a dar certo. Então, eu tinha, sim, uma performance 56% melhor do que uma posição de atendimento normal ligando. Uhum. Porque a gente personalizou a mensageria, personalizou várias coisas. Trouxe 2 sócios de TI para me ajudar. Enfim, teve bastante coisa que aconteceu. Mas o business, DRE, business, de cobrança é muito ruim. Não é bom. A não ser que você tenha um padrinho. A não ser que você... né? O padrinho que eu estou chamando aqui é, por exemplo, sei lá... Vou te passar a carteira de cobrança da empresa XPTO, que é gigante. Só essa carteira já torna o business muito legal. Tá. Eu não tinha isso. Porque Considerando que você não normalmente tem são isso- carteiras podres, não sei. Exato, esse é o termo, termo usado no mercado. Não é? Não tendo padrinho, a vida é um pouco complexa. Uhum. Né? A vida real é um pouco diferente. Então, eu comecei a olhar para, peraí, eu só ganho dinheiro se o aluno paga. Isso aqui tá errado. Porque o aluno, eu ligo para ele inventa 30 coisas. E eu tô trabalhando. E E eu tô trabalhando, mas não ganho dinheiro. É. Porque eu só ganho o sucesso fee, eu só ganho no resultado. Aham. E, cara, quais são as outras receitas recorrentes análogas ao meu negócio que eu posso trabalhar? Então é de lá que vem o know-how. Quer mais água? Aceito. É daí vodka, que tá? vem o É know-how vodka. de começar. É vodka excelente. É daí que vem o know-how de ser bom em descobrir onde está o dinheiro. Então eu sempre tive que descobrir onde está o dinheiro nas coisas. Porque é uma questão de sobrevivência. Não era questão de opcionalidade, era sobrevivência, pô. Imagina, moral de favor. Outra época da minha vida eu dormi dentro do escritório. Meu amigo, isso é um isqueiro atrás de Eu você. sei. É um maçarico. É um maçarico. Então, assim, você vai. Não tem opção. Né? Se o cara tá numa casa quentinha, o quarto dele é uma suíte, ele tem computador, ele tem acesso. É um pouco diferente, né? Uhum. Agora, você tendo que mentir que você vai dormir, que você vai trabalhar, perdão, pra você ir dormir num prédio comercial que não tem chuveiro, e você tem que tomar banho na casa de amigo. Um abraço, inclusive, pro Igor Dancini Rebelo. Aí, ó. Ele vai começar a agradecer agora todos Cara, os se banheiros eu fosse- que ele teve a oportunidade de tomar um banho. Não, e assim, ó, Alexandre, de verdade, o dia que você, adulto, não tem um lugar próprio para tomar um banho, que é algo extremamente trivial, cotidiano, você repensa muito a E sua eu imagino, vida, cara. eu imagino Você pensa tudo, você fala, que merda que eu tô fazendo. Porque eu não consigo é o básico, tomar né, cara? um banho, cara. É o básico, né? É o básico. Só que é muito reflexivo. Então eu sempre gostei de filosofia, Schopenhauer, Nietzsche, etc. Cara, você para pra pensar, você fala, que porra eu tô fazendo? Porque eu não tô roubando ninguém, não tô fazendo nada errado, tô trabalhando, tô me esforçando igual um camelo. Porra, por que isso não anda? Né? Mas só voltando aqui no... Sim. Não, mas é legal você contar isso, né? Porque assim, aquilo que a gente falou, inclusive, antes de começar o podcast, ou no comecinho, eu acho que não tem nenhum business, não tem nenhuma pessoa física atrás de um PJ que a vida é flat. Não. Não tem, cara. Eu não acredito. Eu também não. Se o cara vai no Instagram e vai não sei aonde e fala que a vida dele é uma tranquilidade, meu... Que tem equilíbrio. Desconfia desse cara, porque o que eu faço, por exemplo, eu não posto o meu dia a dia do jeito que ele acontece. Eu posto aquelas coisas que eu acho que eu devo postar, profissionais, tal. Mas, obviamente, que minha vida oscila. E a de todo mundo deve oscilar. Tem dia bom, tem dia ruim. Então, e é legal você falar dessa forma, porque aqui a gente não está fazendo, o marketing, aquele tradicionalzão. Não, a gente está falando da vida como ela é. Sim, e tudo que eu falei aqui é verdade, então eu me sinto muito tranquilo de falar. Sim. Eu sempre tive convite para ir em podcast, né? E é o primeiro que eu venho. Claro. Então, mas você tinha que vir no melhor, né, pô? Eu tinha que vir no melhor. Começando- Tem que começar bem, Começar bem. É. Então, eu... Aí você vê que sua vida continua patinando, né? Claro que não.
Tá dando muito certo, tá dando muito certo. Então, quando eu paro para olhar quais outras receitas eu tenho dentro de uma faculdade que eu poderia me apropriar e ter uma receita maior no meu negócio, eu olho para a parte de meio de pagamento. Por quê? Quando eu negociava uma dívida com o aluno, eu tinha que emitir um boleto necessariamente para ele pagar. Sim. Certo? A renegociação. Uhum. E, pô, taxa do boleto é cara. Taxa de cartão, muito mais. E a faculdade emite cobrança, né? Pagamento para 30 mil alunos todo mês. Quanto é que dá isso aqui? Aí comecei a fazer conta. Pera aí. Quanto é que dá para ganhar? Qual que é a margem? Se eu consumir uma API do PagSeguro ou da Juno, que era do Ebanks na época, foi uma das plataformas que a gente utilizou, como que eu... quanto que sobra para mim? E aí eu vi que era uma receita interessante. Para ele vai pagar menos e mesmo assim ainda vai sobrar alguma coisa para mim. Basicamente você estava vendo como monetizar mais a tua carteira. No fim das contas era isso. Eu já acordava cedo e passava raiva com o negócio. Como é que eu ganho mais dinheiro com isso que eu já estou fazendo? Uhum. Que é um pouco do que eu ensino hoje e ajudo os empresários a fazer. Cara, você já acorda cedo. Você já tem equipe dando problema. Você tem risco trabalhista. Você tem passivo tributário. Você está no Brasil. Bicho, olha pro teu negócio e vê outro jeito de aumentar essa receita tua dentro das quatro linhas. Já tá tomado. Porque o risco já está tomado, você já está propenso a ter um colateral gigantesco, a ter muito problema. Uhum. Então vamos ver se a gente consegue extrair mais receita do teu negócio. E aí entra a engenharia financeira. Então eu começo com cobrança. Então eu tinha toda a visibilidade das faculdades no sentido de cobrança mesmo. Quanto era a inadimplência média, qual que era a inadimplência consolidada no final do semestre, né? Sei lá, a faculdade tinha 40% de inadimplência em maio? Tinha. Mas em junho, julho, com as renegociações para continuar no próximo semestre, você tinha uma inadimplência consolidada de 7%. Opa! Então tem um espaço aqui. Qual que é esse espaço? Para cada R$10 que a faculdade espera receber, ela só recebe 6. Mas ao final do ciclo, do semestre, do período, é 7% a inadimplência consolidada. Então, peraí, será que não tem um espaço? E aí eu comecei a entender. Quando eu peguei o recebível da faculdade, eu passei a emitir as mensalidades, eu comecei a ver comportamentos dentro do negócio educacional que eu não sabia. Por exemplo, o Alexandre pagava o semestre inteiro em dezembro. Quando eu tinha só os dados de cobrança na minha mão, eu não sabia isso. Cara, isso impacta... Isso melhora o fluxo de caixa. Isso impacta o fluxo de caixa assim, é na veia. Perfeito. Só que eu só tive essa visibilidade quando eu tive acesso a todos os dados. Hoje, quando eu acesso todos os dados de uma empresa, eu consigo, por exemplo, desenhar como que ela vai fazer um consignado privado para a base de funcionários que ela tem. Por quê? Porque eu já trabalhei com isso, porque eu já montei esse tipo de estrutura e porque eu tenho os dados. Se uma empresa me passa os dados hoje, eu consigo fazer muita coisa. Então, até depois eu vou entrar, mas o que eu não sabia que estava descobrindo? Eu estava só querendo ganhar mais dinheiro. Uhum. E ficar vivo. Mas o que eu descobri foi muito interessante. Eu descobri essa curva, esse gráfico da faculdade. E no Vale tem uma inadimplência de 40, mas no final tem uma consolidada de 7. Isso abriu a oportunidade da gente começar a emprestar dinheiro para a faculdade. Porque tem um vale ali, né? E um monte de faculdade está quebrada. E você já estava com um capital interessante. Eu não tinha o dinheiro. E aí entra Mas um outro ponto. Amigos. Eu tinha amigos. Sempre tive bons amigos. Eu sempre tive bons amigos. Então, o que eu começo a fazer, né? Eu não tinha know-how do mercado financeiro, eu tinha know-how de payments até o momento, porque eu já estava fazendo emissão de cartão para a faculdade. Então, as taxas ali das maquininhas, você sabia tudo. Sabia tudo, MDR, etc. Até hoje eu mexo, então eu conheço. Mas o negócio de verdade está no crédito. Então, a receita financeira que eu queria, que eu achava que eu ia ganhar emitindo um boletim... Não era ali. Não era ali. Era no ciclo de caixa da faculdade, que era descasado, muito ruim, e que eu conseguia entrar. E aí eu me junto com uma pessoa, eu conheço uma pessoa que era do mercado financeiro / educacional,
num evento em Sorocaba, o Diogo. A gente se conhece. Ele, na época, estava querendo fazer algo parecido. E eu falei, olha, já tem um software pronto, chamava PRP e Pagamentos. Tem um software pronto. Você já foi o comercial, né? O head comercial de grandes players do mercado educacional. Então, ele conhecia muitos reitores, porque ele fazia o comercial. E ele já tinha cota de um FDIC na época. Então, a gente se junta. Ele estava tentando fazer negócio com a maior empresa de cobrança na época para o setor educacional. E eu lá, pequenininho, morando dentro da empresa, né? Falei, cacete. Vamos fazer negócio? Vamos fazer negócio. A gente se junta. Com 8 meses que a gente... 8 para 10 meses que a gente estava fazendo esse processo de pegar dinheiro de fundos e intermediar emprestando para as faculdades. Né? Então, imagina que para cada R$1 milhão que a faculdade tinha a receber, nós depositávamos na conta dela dia 5, 900 mil. Então, tinha um take rate ali de 10%. Por quê? A taxa tinha que ser alta para aguentar a sazonalidade, porque existiam meses que a gente ia receber só 60%. Exatamente. Então, a taxa ela era composta nesse formato, esperando que a inadimplência consolidada ao final do ciclo seria de 7%. E caso contrário, você, quando chegasse lá no fim, você não teria praticamente nada. E nesse fundo tinham vários investidores ou não? Vários investidores. Eram fundos da Faria Lima que a gente conseguia acessar, vários mesmo, então mais de um, que emprestam dinheiro para teses específicas. Existe. Existe, entendi. Eles estão lá ainda. Existem ainda. Então, boa, mas é um bom ponto, realmente. É um bom ponto. Graças a Deus eram bons fundos. Então, a gente começa a fazer isso e, cara, dá muito certo. Por quê? Para a faculdade era um golaço. O reitor, ele tira o peso de gerenciar a cobrança, porque a gente fazia tudo. Então, a gente fazia a cobrança de quem devia, emitia os pagamentos para quem ia pagar em dia. Trazer dinheiro. E colocava o dinheiro à vista dia 5. Você resolveu a vida do cara. Exato. E aí, com 8 meses que a gente estava fazendo esse processo, eu e o Diogo, né, virou 4S, então sai de PRP e Pagamentos, vira 4S. E aí, na sequência, entra o Newton Maia, que é um grande executivo com experiência internacional, bota um cheque de 24 milhões, transforma isso que a gente tinha construído até ali em Princípia, né? Eles descontinuam o software que a gente tinha na época, transforma isso em Princípia, e aí começa um processo de consolidação do mercado. Então a tese era tão acertada que veio um cara com conhecimento global. Teve um PMF foda ali. Exato, a gente já tinha 11 clientes. Compra tudo, então vocês, e aí virou... Eu saio nessa oportunidade. Eu fiz o exit e o Diogo ficou. Tá. O Diogo ficou. Eu não queria mais mexer com faculdade. Eu queria colocar algum dinheiro no meu bolso e aplicar exatamente o que eu aprendi. Exato. Fazer o próximo. Por quê? Eu estava cansado de mexer com faculdade. É um setor complexo. Você tem que lidar com egos muito... acadêmicos, né? Imagina, né? Não é generalizando, até porque toda generalização é burra, mas Sim. Tem pessoas do meio educacional. O juiz, ele é excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara, né? Não é assim que a gente aprende a fazer a inicial? E como que é, corretor? Magnífico. E aí você coloca mais 15 adjetivos. Pô. Mas saco, eu sinto que o meio acadêmico, de certa forma, ele tem muito disso. Eu não sei até que ponto é interessante. Eu acho que dá uma distanciada. As pessoas se colocam numa posição de arauto. Então ele acha... Tem alguns caras que acreditam de verdade que eles são um pilar da sociedade. Eles deveriam ser. Deveriam, de fato. Mas se fossem o índice do PISA que a gente tem, que mede a educação, vocês já viram esse índice? Não. A gente está sempre abaixo de todo mundo. Eu nem vou adjetivar, mas assim, pega o índice PISA da educação do Brasil. A educação do Brasil ela é comparável a países de 80º mundo. A gente se coloca como terceiro, né? Mas a educação não é terceiro. A educação é bem pior.
tem outliers. Então, Paraná, por exemplo, é eu líder. acho que como o Brasil é muito líder. grande... Exato. né? Tem suas regionalizações, suas geografias diferentes. Mas, na vida real, com o índice, né, que mede isso, Se não é fosse muito você ruim. e o Rafa, a gente tava pensando. Exato. O pessoal não assiste mais TV Cultura, Futura. Então... Mas na minha visão tem um distanciamento, sabe? Tem. Eu prezo muito pela questão de conexão. Né? Quando você tem conexão com uma pessoa, que é, por exemplo, aquilo que vocês estavam mencionando no início do podcast, putz, um professor ele faz diferença ali na matéria, ele faz... Quando você não tem essa influencia, né? quando você não tem essa conexão com alguém que está passando um conteúdo ali para você, ou que trabalha com você, ou que... Se você não tem conexão com as pessoas, a troca dessas pessoas é ínfima. Não existe troca. Não existe. Então, eu acredito muito nisso. E eu vejo que tem um distanciamento A galera se coloca ali. numa cadeira que não... E não é nem o professor, né? A gente tá falando de quem Sim. toca o business, né? Sim. De quem toca o negócio. Mas assim, da mesma O professor é forma um que você tá coitado falando do professor, não do... tem nem como a gente falar nada do professor. Não, O professor é o elo mais fraco da cadeia. É vocação, hein? É. É vocação. E do mesmo jeito que você está dizendo reitor, por exemplo, vamos para o mundo jurídico também, né? Seja um juiz, né? Um magistrado, sei lá, um ministro, né? Ministro, então, nem se fala. Então. Né? Mas, advogado, eu conheço colegas que se você chamar ele de Alexandre, cara, ele vai ficar super magoado. Não, doutor Alexandre, por favor. É uma pessoa que precisa de ajuda, né? Doutor? Precisa de ajuda. Então, assim, O cara precisa de ajuda. Cara, Tem que ajudar esse cara, desde que, mesmo antes de me formar, eu já atuava também, e as pessoas me chamavam de doutor Alexandre. E eu lembro que eu estava numa reunião e eu falei assim, e eu me sentia mal, sabe? Porque aquele... Síndrome do impostor. Síndrome do impostor, sabe? Eu falei, não, cara. Aí eu parei a reunião e falei assim, pessoal, só deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Ó, os doutores aqui é fulano, fulano e fulano, né? Eu estou estudando, eu não sou advogado, tal, não sei o quê. Ah, tá bom, doutor Alexandre. Eu falei, então vai, né? Tá bom, doutor Alexandre. Então vai. Então, assim, mas eu nunca liguei. Se as pessoas me chamam de Alexandre ou doutor Alexandre, não sei... Cara, pra mim tá tudo certo. Não precisa se levar tão a sério. Não. Sim. Tem uma parte do direito que tem esse... Ego. Mas eu tenho... É ego, cara. É ego. E aí, se a pessoa não trabalhar o ego dela, ela se lasca na vida em algum momento. Tem uma ruptura, né? O ego, ele vai te levando pra um lugar, ou você vai terminar sozinho, ou você nem vai chegar onde você queria chegar, porque ninguém quer você perto. Aquela entrevista, no final, o rapaz só me chama de cara. Um pouco, mas enfim. Bastante daí, né? E aí, cara, então... É além. Mas, então... Então você não decidiu não trabalhar mais com faculdades. Exato. Decidiu criar um novo negócio. Exato. Mas esse, só terminando, né? Esse negócio de faculdades virou um negócio de 350 milhões de reais. Caramba. Que legal. Que ainda existe, né? A princípio, o pessoal está fazendo um excelente trabalho lá. Baita business. Mas só o primeiro FDIC que foi montado foi de 150 milhões. Cara, mas assim, Então, você olha, puta case. você olha pra trás, exatamente, e você, 350 milhões, você falou, né? Porra, deve dar um baita de orgulho, né? É legal. Né? É Você fala, porque eu participei eu participei. da fundação. Eu comecei esse negócio aqui. Eu comecei. E também pegando a trajetória, né? A tua Exato. trajetória. Exato. Então tiveram vários desafios. De onde ali. eu saí, É. óbvio, né? Eu saio na primeira rodada grande de investimento. Depois quem toca, e o mérito, enfim, é do Newton Maia e do Diogo. Ok. Mas eu tava lá Na estrutura. e eu pensei essa tese que depois foi comprada por fundos de investimento que estão no mundo inteiro. Não. Então, peraí. Não viriam, essas pessoas não viriam pra cá se elas Se não... a coisa não tivesse acontecendo Não. já. E pra coisa estar acontecendo, alguém Exato. teve que fazer. Exatamente. Entendeu? É isso. Exatamente. Eu também tenho essa leitura. Né? Claro. Até porque, é difícil esquecer, né? Se morar dentro da empresa, morar de favor na casa dos outros. Não é um negócio que você esquece tão facilmente. E aí, você recebeu aquela bolada, colocou Peguei no bolso... pouco dinheiro. Mas peguei. E por que eu saio, né? Eu tinha entendido como funcionava a engrenagem do mercado financeiro. Por exemplo,
eu tinha descoberto, no começo eu não sabia, eu fui descobrir que quem ganhava dinheiro de verdade não era a gente, era o fundo de investimento. Esse cara ganhava dinheiro. Então eu sempre fui tentando me aproximar da origem do dinheiro. Se tornar, no fim das contas. Exato. Se tornar o próprio veículo. Cara, imagina, a gente ganhava um FII, né, de originação, que a gente chama no mercado financeiro. Um paçoquinho Guaraná. Né? Paçoquinho Guaraná, um sonho de valsa. Vamos ser sinceros. Uma mixaria. Mas era bastante para a realidade. Sim. Né? E para os números que a gente mexia era muito dinheiro. Mas era mixaria. Então eu fui descobrir depois que tem fundos, por exemplo, que rendem 70%, 80%, 90% e às vezes mais de 100% ao ano. Só que esse dinheiro fica para o cotista subordinado, que também é quem vai tomar um risco muito grande e pode perder o dinheiro. Mas quando você fala desses números, 70%, que seja 70%, que a gente nem evolua para outros. E ainda mais falando do Brasil e falando da insegurança jurídica que a gente tem e tudo. Cara, não é um número muito alto? Isso não assusta? Eu acho que o valor é inversa, é proporcional ao risco, né? Não, ok. Exato. Ok, mas... Imagina o seguinte. Como é que funciona um fundo desse? Vou montar um fundo para vocês aqui agora, porque daí eu consigo usar esse exemplo. Se você pegar 4 milhões, 2 cada um, a gente coloca 4 milhões na cota subordinada do fundo. Uhum. É como se fosse esse copo d'água, tá? Tá. A cota subordinada é esse pedaço que está faltando a água. Aqui embaixo nós vamos captar 6 milhões de reais. Então o copo inteiro vale 10 milhões. Essa parte que está com água é a cota sênior do fundo. É uma cota mais segura e você faz um investimento nela como se fosse uma renda fixa. Tá. Que vai render CDI mais 3. No caso, são várias pessoas colocando bem menos valor do que a gente. Podem ser várias pessoas, pode ser um único... pode ser o Bradesco BBA. Pode ser BBA, o Bradesco. Essa parte maior do copo ela vai estar sempre segura. 100% não existe, mas ela vai estar muito mais segura do que talvez... Exato. Por quê? Porque a cota subordinada é a cota que toma todo o risco. Tá. Então, eu não conheço afetação grave em cota sênior. Tá. Por quê? Porque o fundo é liquidado antes. Então, antes de dar um problema que vai afetar esse cotista da cota sênior, se der muito problema, liquida o fundo. Encerra as operações dele. É assim que funciona e é o regramento que foi criado. E daí quem toma o prejuízo é quem estava na cota subordinada. Que é quem está exposto a perder tudo ou ganhar muita grana também. Ganhar 70%, 80% ao ano. Então, por exemplo, como é que funciona essa conta de 70%, 80% ao ano? É a alavancagem. Pensa o seguinte, 4 milhões e vocês estão pagando 6, estão pagando CDI, vamos pegar CDI, tá? Poderia ser CDI mais 3, CDI mais 5, mas vamos pegar CDI. Tá. Estão pagando 14% ao ano. Para mim, é a caixinha do Para Nubank. mim, isso. Você está pagando 14% ao ano com a Selic atual para eu te emprestar 6 milhões, concorda? Beleza. Dependendo do que você for fazer com esse dinheiro, e obviamente você tem que fazer algo que renda mais do que 14, porque senão você está empatando, não faz nenhum sentido. É a lógica do banco. O banco pega o teu dinheiro da poupança e empresta para alguém bastante. Bastante, né? Não tem nem teto, mas dá 35% ao ano. Vamos pegar a conta do Bacen? Segundo os dados do Bacen, o custo dos juros hoje real é 35 ao ano. PF. Então, se você pegou 6 milhões de reais e emprestou para alguém a 35 ao ano, você ganhou um dinheirinho, né? Sobrou 20. Conta de padaria aqui, sobrou 20. Sobrou 20 sobre 6 milhões de reais que você não tinha. Não é teu. Perfeito? Todo esse spread excedente, que é a diferença entre os 14 que você tem que remunerar o investidor versus a taxa de juros que você cobrou para emprestar para alguém, vai para a cota subordinada. E na cota subordinada você ganhou os 35 limpo. Você ganhou
35 sobre os seus 4 milhões também. Entendi. Entendeu? Só que daí a conta não é de padaria, não vai dar Não, 55, entendi. vai dar mais. Claro. Então você vai fazendo uma alavancagem. Até porque você pode emprestar esse dinheiro a 35% para 6 meses. Então você vai girar os mesmos 6 milhões. Menos. Vai girar 10, né? Mas os mesmos 6 milhões que a Menos gente está tempo. usando de exemplo. E se você emprestar para 3 meses, você gira 4 vezes no ano. É assim que o Itaú faz 12 bi de lucro líquido por trimestre. Agora vamos aí. É pegando dinheiro barato e emprestando Eu vou te fazer algumas perguntas agora. Tá. Que são perguntas talvez um pouco mais técnicas, Uhum. mas eu não sou do mercado. Então, sim, eu te peço. Fique em paz. né? Na posição de leigo aqui. E eu vou tentar explicar sem tecniquez. Mas assim, você demonstrou aí que esse negócio dá certo. Pô, eu saio daqui agora, falo, Rafa, sabe aqueles 10 que você tem lá? Preciso só de 2, eu dos meus 10 também eu vou pegar 2, pô, e a gente vai começar a emprestar, a gente vai captar no mercado mais 6, né? E a gente vai fazer exatamente o que ele está dizendo. Bora, porque o negócio dá certo, ele está demonstrando. Só que qual é a posição do Banco Central, qual é a posição dos demais bancos, enfim, porque eu acabo concorrendo exatamente com eles. E esses caras que mandam em tudo aí. São os tubarões aí. Né? Perfeito. Como que eu entro nesse mercado? Perfeito. Primeiro, eu diria para você não entrar sozinho. Essa é a primeira coisa que eu diria. Porque 78% das famílias estão endividadas e tem mais de 6 mil recuperações judiciais acontecendo. Uhum. Não faça isso. Essa é a primeira recomendação. É não fazer. Tá. Se ainda assim você querer fazer, aí beleza. Se você ainda fala, Max, mas eu quero, cara, sou resiliente, eu vou fazer. Olha, então beleza. O passo a passo seria você encontrar bons parceiros que dominem o mercado. A Somos Valor pode ser um parceiro nesse sentido. Encontrar bons parceiros, bons fornecedores de infraestrutura tecnológica, porque você vai precisar eventualmente de algum tipo de aplicativo. Você contrata um aplicativo white label pronto, não se mete a fazer, não faz isso também. Contrata alguma coisa já pronta. Se escalar muito, se crescer muito, se der muito certo, você cria depois algo. Hoje não faz nenhum sentido. Tem excelentes prestadores no mercado. E ajuda, né? Peça ajuda para alguém te ajudar a estruturar um fundo. Então, no exemplo aqui do fundo, tá? Você poderia fazer uma securitizadora? Poderia. Lá na Somos Valor a gente já montou securitizadora própria para uma empresa médica que... Vocês conhecem esse conceito de empresa médica? Acredito que sim. Dentro Essas são empresas que elas... É meio que um marketplace. Ela traz o médico Sim, conheço. para a plataforma dela Sim, sim. e aloca nos hospitais. Sim. Tem 2 operações que nós fizemos dentro da Somos Valor, que até está no material que eu mandei para o Rafa antes do podcast, está lá o case. Um dos contratos deu 63% de rentabilidade anualizada e o outro deu 71,5%. O que é isso? A empresa médica, ela aloca os profissionais. Para fazer o faturamento da folha médica, gerenciar os plantões, check-in, check-out, né, preparar a documentação que vai ser enviada para o TCU depois, enfim, ela cobra ali 2,5%, 3%. Ela cobra isso para prestar esse serviço. Mas, hoje no Brasil, um plantão médico, ele é antecipado a uma taxa de 5%, 8%, 10% ao mês. Por quê? Tem muito ente público ou hospital que está mal das pernas que demora 45, 60 dias para pagar o médico. E o médico, nesse quesito, acaba virando um MEI. Uma empresinha com fluxo de caixa descasado. Imagina, você trabalhou hoje. Eu vou receber... Daqui 60 dias, ele não tem fluxo de caixa, não tem educação financeira para suportar o tranco. Uhum. De novo, fluxo de caixa descasado, lembra da faculdade? Uhum. Mesma coisa. Então, isso eu consigo aplicar em qualquer mercado. Então, no caso do médico, é esse o prazo. Inadimplência. Ou não. Ou descasamento de... Só descasamento. Só descasamento. Só o descasamento. Válido. Então, nesse sentido, a gente montou uma securitizadora própria para a empresa médica. Já foi suficiente para ela operar no mercado.
Cresceu a operação, monta um FDIC. Por quê? Porque o FDIC tem um custo mensal de mais ou menos 40 mil, 45 mil reais. Então, você tem que ter um volume interessante que pague essa conta. Né? Nós já montamos algumas estruturas. O menor FDIC que a gente estruturou foi de 6 milhões de reais. O menor. Menos que isso, a gente não viabilizou. A gente não viabilizou até hoje. Então, é o menor que eu consigo citar. Mas tem outros fundos muito maiores. Então, eu não faria, respondendo de forma objetiva, eu não faria. Se eu fosse fazer, chamaria alguém para me ajudar. E ainda assim tomaria bastante cuidado. Eu não faria mercado aberto, por exemplo. O que eu faço hoje nas estruturas financeiras que eu crio? Eu só crio uma estrutura para o Alexandre operar crédito, por exemplo, para os fornecedores dele. Então imagina que o Alexandre vai pegar os 2 milhões teus, 2 milhões... Você já tem relacionamento, Exato. Você já tem tudo. Exato. Por exemplo, a gente montou para um atacado. O atacadista, esse atacado em específico, existe desde a década de 70. E ele está numa região, numa cidade de 600 mil habitantes. Regionalmente, esse cara é muito grande. Fatura um bi 200. Minas? Paraná, interior. Fatura um bi 200. Então, veja, ele já vende para um monte de supermercado da região. Mas um pacote de arroz é commodity. Feijão, óleo, tudo isso é commodity. Como que eu crio uma estrutura financeira que diferencia esse atacadista dos demais? Por quê? O prazo médio praticado por todos os atacadistas de alimento é o mesmo. Então, o prazo médio de pagamento, sei lá, 28 dias, 15 dias. Então, é tudo igual. Se eu sou um mercadinho, por que eu vou comprar com o Alexandre ou vou comprar com o Rafael? Vou olhar para frete, vou olhar para... Outros indicadores. Porque o arroz, sei lá, tio João, citando um aqui de cabeça, e vocês dois vendem o mesmo arroz. A indústria tio João vendeu para vocês a centavos de diferença. Essa é a margem do varejo alimentar. Então não tem muita margem para fazer coisa, né? Então como é que um atacado de alimentos aumenta a margem, por exemplo, de lucro? A estrutura que a gente montou. Nós temos uma plataforma que a gente consegue pegar o recebível de cartão de crédito do supermercadista e dar isso em garantia ou em pagamento para o dono do atacado. Então pensa o seguinte, eu vendo 500 mil por mês para um supermercadista pequeno, mas ele compra 5 milhões por mês. Então a minha participação enquanto atacado, a minha participação dentro daquele cliente é de 10% do total que ele compra. Certo? Como que eu aumento essa participação sem aumentar o meu risco de inadimplência, o meu risco de ruptura? Tendo visibilidade de quanto esse cara fatura de verdade. E não só consultando os birôs que a gente tem. Então, tem dois modelos diferentes. Ou a gente coloca uma maquininha lá no supermercado e dá visibilidade para o atacadista ver tudo que ele está faturando mês a mês. E já usa isso como pagamento de mercadoria. E aí eu posso aumentar o prazo para melhorar o fluxo de caixa do supermercado. Porque já tem garantido. Porque já está garantido. Max, mas isso vai aumentar a necessidade de capital de giro do atacado. Isso vai aumentar a necessidade de estoque do atacado. Vai. Por isso que a gente precisa fazer um estudo e entender se encaixa na tua operação. No caso desse atacado que eu estou citando, que foi um case que a gente fez, ele está com a projeção de crescer 30% com essa estratégia, porque ele aumentou o prazo e mesmo tendo uma necessidade de capital de giro maior, etc., nós conseguimos trazer dinheiro de investidores para o fundo a um dinheiro barato, que no encontro de contas entre prazo que eu entreguei para o meu supermercadista comprar mais de mim, o mix que a gente analisou de produtos. Como é que a gente aumentou o mix, né? Qual que é o mix mais rentável para você atacado? Então vamos olhar para esse mix. Vamos aumentar esse mix. E vamos colocar para o supermercadista que ele pode ter mais prazo, melhorar o fluxo de caixa dele. Parar de antecipar com a maquininha. Então a taxa que o supermercadista paga para a maquininha hoje, ou ele não precisa mais antecipar, então é um saving que o atacado está gerando para ele, importante.
Porque a margem dos caras é 3, 4%. Lucro líquido. Sim. Lucro líquido do supermercado é 3, 4. Então, não é um dinheiro desprezível, é bastante dinheiro. Inclusive em volume. Então, para um atacado foi isso. Para uma empresa médica foi montar uma securitizadora própria para ele antecipar os plantões. Para outras empresas que a gente atende, por exemplo, nós fizemos uma operação com uma empresa onde o dono do negócio colocou metade do capital, a Somos Valor colocou a outra metade e nós montamos uma nota comercial fazendo o mesmo processo de subordinação e alavancagem. Então, o empresário ganha mais do que a Somos Valor, porque o dinheiro dele está na subordinação disso aqui. Todo mês ele paga uma parcela, só que ao invés de ele estar devendo para o banco, ele está devendo para ele mesmo, porque a nota comercial que a gente estruturou é dele. Então, ele colocou metade do dinheiro, a gente comprou 2 caminhões, ele gerou uma despesa financeira dedutível de RPJ e SLL, a uma taxa que ele controla, onde ele paga para ele mesmo, e o dinheiro que está aqui na cota sênior, que é o dinheiro que a gente alocou, não penaliza a empresa dele de jeito nenhum. Então, você controla as variáveis quando você monta uma estrutura financeira proprietária. Mas essa Pode ser taxa um FDIC, pode ser uma securitizadora, pode ser uma nota comercial. Mas essa taxa de juros acaba influenciando também quanto a Somos Valor vai receber no final das contas, ou não? A gente cobra na estruturação e, eventualmente, na alocação de capital também. Eu estou aqui falando com vocês e eu tenho uma conexão tão grande já com a Nath, que a Nath está me mandando energias aqui atrás, aqui assim, dizendo assim, cara, o taxímetro de vocês já extrapolou. Né? Eu sei disso. Eu sei disso. Então, antes de finalizar, eu queria... pelo que eu entendi, né, nesse pequeno espaço, a gente vai trazer vocês de novo aqui. Está sendo um prazer conhecer, né, essa oportunidade para os empresários, né? Eu quero conhecer mais. Saindo daqui, a gente vai para o nosso escritório, com certeza. Né? Mas, assim, pelo que eu estou entendendo, isso pode funcionar desde a empresa médica que você comentou, um atacado, pode ser uma indústria, pode ser uma distribuidora, enfim. O que realmente vai dizer se dá ou não dá é fazer um estudo, uma análise, um diagnóstico para saber se vale a pena. Exato. Né, ou não. Se existe uma oportunidade dentro de clientes e fornecedores que torna apto você criar um braço financeiro proprietário, onde você vai poder alocar o seu capital sozinho, se for do teu interesse, ou eventualmente, né, a gente buscar investidores para colocar capital também nessa estratégia. Perfeito. Eu vou deixar até você falar mais, mas assim... é isso mesmo. Só para eu não fugir de uma questão que eu fiz para você, para mim não está muito claro e talvez isso seja do interesse também de quem está nos escutando, nos vendo. Isso em relação a Banco Central, ou seja... É tudo regulado. É tudo regulado, isso não tem problema, não. Dá para fazer... Não. Você compra as licenças para cada tipo de produto. Então, por exemplo, se você for fazer um consignado interno, você vai precisar usar um bancarizador, né? Estruturar uma CCB, uma cédula de crédito bancário. Então, você está dentro do arranjo do Bacen, da CVM, o FDIC, CVM, essas outras estruturas, geralmente Bacen. Então, você consegue contratar prestadores de serviço que possuem as licenças bancárias necessárias e isso te ajuda a não ter nenhum tipo de problema. Legal. Tô fazendo essa pergunta, eu fiz questão de... E sabe por que você não concorre com os grandes bancos? Foi uma parte da tua pergunta, né? Eu acabei dissociando, perdão. Porque o banco não quer fazer essa operação. Ele poderia fazer, ele não quer. Ele quer uma operação muito maior, varejo, que dê muito menos trabalho para ele. Isso aqui é muito mais formatado, é muito mais específico, personalizado. Personalizado. Né? O banco não quer fazer nada personalizado para ninguém. Entendi. Ele quer ganhar na escala, quer fazer um câmbio para o pão de açúcar. É isso que ele quer. Entendi. É só trocar cheque. Só para eu não esquecer. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque assim, os nossos clientes hoje, os clientes da Rebeca Silva, poderia dizer que quase que 100% deles, se não 100%, são todos muito sérios e eles querem ganhar dinheiro,
mas dentro da legalidade, né? Então, quando a gente proporciona um planejamento tributário para os nossos clientes, é a melhor forma que tem, né, de ele reduzir a carga tributária dele hoje de uma maneira lícita. É importante. Né? Então, assim, os caras nos procuram porque eles sabem que nos procurando a gente não vai fazer nada pisando na linha cinza ali e tal, alguma coisa, né? Então, até para ficar de uma forma coerente com quem está nos vendo, nos assistindo, enfim, por isso que eu fiz essa pergunta para você. Exato. É o nosso perfil também, tá? Então, a gente, inclusive, nos estudos, eventualmente, encontramos algumas gambiarras que os empresários vão fazendo e a gente desmonta essas gambiarras para estruturar algo que, de fato, está dentro das 4 linhas. Perfeito. Como a gente sempre faz, né? Quando a gente traz o convidado aqui, a gente abre para ele um espaço, né? Para ele mandar o recado. Então, já que você que trouxe o Max para cá, né? Fala para ele como que funciona isso, enfim. Então, Max, ao final dos episódios a gente deixa um espaço aberto, né? Principalmente, vamos lá, antes disso. Tudo aquilo que a gente falou aqui, vou pedir para o Max, se possível, vou solicitar a ele eu já tenho, né? Mas material. O site, enfim, mais algum material adicional para a gente colocar na descrição do vídeo. Para quem quiser conhecer um pouco mais dessa solução, enfim, consiga, né, visualizar, talvez estudar com um pouco mais de afinco, enfim, para eventualmente te contatar e entender melhor, fazer esse estudo de viabilidade. Vai ter que passar pela gente, então, obviamente, que a gente vai ter um FII, né? Então, tô brincando. Enfim, então isso daí a gente já vai fazer. E agora, a gente abre uns 2 minutinhos aí, né? A câmera é tua, enfim. Legal. Cara, para você trazer alguma mensagem. Tem gente que traz essa mensagem para o empresário, tem gente que traz essa mensagem para a família, tem gente que traz uma mensagem para o cara que está começando a empreender agora e ele precisa de resiliência, enfim. Então, a gente abre esse espaço agora para você falar por 2 minutinhos. Legal. E, obviamente, a gente vai precisar de uma parte 2. Porque a hora que a gente começou a esmiuçar... Mas foi bom isso. Porque a gente pegou desde o comecinho até, né? Então ficou aquele gostinho de quero mais. Exatamente. Daí a gente Vamos fazer a gente faz a parte vai ser um 2. prazer, vai ser um prazer. E daí agora o microfone é teu, a câmera é tua. Coloca, pode falar da sua rede social, do seu site, enfim. Perfeito. Sua câmera é essa aqui. Bom, pessoal, eu queria então agradecer primeiro o Alexandre e o Rafael pelo convite. Realmente quero voltar. Se tiver uma parte 2 vai ser super legal. Com certeza. Tem vários cases que dá para colocar. Inclusive, a gente acabou de lançar um estudo sobre a estrutura financeira da Avan. Então, a Avan, só para fechar aqui, tem um fundo que ela só opera fornecedores, antecipando fornecedores. Tem um fundo que ela usa só para comprar o contas a receber dela mesma. E esses 2 fundos geram a receita que deságua depois num fundo imobiliário que é usado para a expansão de lojas. Então não tem tributo. Fundo contra fundo não paga imposto. Então olha que delícia, né? O planejamento tributário. Exatamente. O planejamento, não deixa de... Com certeza. Exato. É o planejamento tributário. E assim, ele fez no primeiro trimestre desse ano 70 milhões de aumento de lucro líquido só nessa estratégia que eu comentei agora. É bastante relevante. É quase uma loja só na estratégia tributária. Sim. Então por isso que é importante a gente estar aqui e trazer esse tema. É quase o nosso faturamento, pô. É importante falar sobre isso. Eu queria deixar um recado para o empresário. O empresário, necessariamente, ele se sente só. Então, o empresário, ele não encontra em outra pessoa que não seja empresário a conversa e o diálogo que ele gostaria de ter. Então, lá na Somos Valor, o nosso propósito é, de fato, ajudar os empresários a terem um porto seguro para criar o braço financeiro proprietário que vai auxiliá-lo a ter autonomia financeira, eficiência tributária e também criar novas linhas de receita. Você já empreende, já toma risco trabalhista, fiscal, a gente está no Brasil. Então faz muito sentido você olhar para dentro de casa, seja você um atacado, um distribuidor, uma indústria, ou mesmo um franqueado, multifranqueado, um franqueador,
olhar e buscar aumentar o teu lucro líquido. Vender mais não necessariamente é colocar dinheiro no bolso. Vender mais geralmente está vinculado a ego. Você tem que ganhar dinheiro. E a Somos Valor existe para te ajudar nesse caso. Meu Instagram é Max Rossignoli. Vai estar aqui na descrição. Vai estar na descrição, boa. Porque esse nome aí tem que estar na descrição. E o site é somosvalor.com.br. Lá a gente tem vários cases que podem ajudar o empresário a aprofundar um pouco mais. E esse case da Avan, a gente também está no LinkedIn. É o mesmo nome, eu vou colocar então o link aqui do LinkedIn. E tem um pipe de mais de 100 empresas que a gente separou, empresas não listadas, que nós vamos abrir os estudos de caso das estruturas financeiras, e algumas empresas que não possuem estrutura financeira, nós vamos emular e simular como ela seria se ela tivesse, quanto aumentaria de lucro líquido. Legal. Bem bacana. Pessoal, então muito obrigado aí pela paciência de vocês, pela audiência, né? Pega esse vídeo ficou fantástico, muito bom, Max, parabéns, vai voltar aqui com certeza. Pega esse vídeo, manda para os seus amigos, né, dizendo para eles, olha, planejamento tributário não termina ali, planejamento tributário vai além disso. A gente está enfrentando agora, desde 2026, e a gente vai enfrentar isso até 2033, que é a reforma tributária, né, e ela vem para apertar, a gente sabe disso, né, mas a gente nunca vai ficar parado. A Rebeca Silva nunca vai ficar parado, sempre tem parceiros, enfim, né, para a gente dar um jeito de fazer você ganhar mais dinheiro e não pagar só impostos, tá certo? Então é um pouco disso. Rafa, obrigado. Obrigado, audiência. Obrigado, Max. Foi um prazer ter você aqui. O prazer foi meu. Viviane, é isso? Prazer tê-la aqui também. Ficou nos bastidores aqui acompanhando a gente. Obrigado, Nath. Nath, valeu. Valeu, Ale. Muito obrigado, pessoal. E é isso. Até Um prazer. semana que vem. Muito obrigado por tudo isso, por estarmos presentes aqui. Obrigado aos colaboradores. E obrigado a todo mundo, cara. Eu tô falando obrigado. Enfim. Uma pessoa grata. Eu sou muito grato. Muito grato. Tem que ser. Obrigado à TV Cultura. Que nos proporcionou esse patrocínio TV Cultura. É isso aí. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Olha, É a primeira vez que eu vim num podcast. então, mas isso que eu queria Ei, te que você falar. achou? É a primeira vez que você veio no podcast. O assunto, de verdade, foi muito empolgante, né? Eu gosto disso, né? Eu gosto de estratégias, eu gosto de pensar, eu gosto de, né? Às vezes eu não faço na minha vida pessoal, mas eu faço na minha vida profissional. Então, assim, é um assunto que eu tenho interesse em aprender, tenho interesse em conversar mais com você, saber, eventualmente fazer uma parceria, não sei, está muito no início ainda, mas entender um pouco mais como isso funciona. Não, eu acho que é uma parceria dos dois lados. Porque, vamos lá, acho que você sabe disso. Lucro real é onde estão as maiores oportunidades tributárias. Então, Eu praticamente só atendo lucro real. 95% das empresas, olha o que eu vou falar para você. Obviamente que quando a gente vai subindo, né, e a gente vai para a van, a gente vai, isso cai drasticamente. Mas assim, falando Brasil, isso aí é pesquisa, tá? 95% das empresas brasileiras pagam mais impostos do que deveriam. Você acredita nisso? Não acredito. Obviamente que tem uma parte que não paga, né? Tem uma parte que sonega, tal, não sei o que ela tenta sonegar, porque a partir de agora não vai conseguir, ou vai ter que ser muito engenheiro aí para conseguir, né? Mas assim, por isso que o Rafa falou das duas partes. Tenho certeza que por mais que você esteja fazendo um excelente trabalho nos seus clientes, acredito que possam haver ainda grandes oportunidades tributárias nesses clientes. Sim. Que a gente Até porque poderia... eu não entro no mérito Entendeu? disso. Então... Eu não entro no mérito. Aham. Eu vou lá, monto uma estrutura financeira pro cara, proprietária, e sigo minha vida. Ajudo ele, acompanho eventualmente. Estou montando agora uma parte de assessoria também, porque tem gente que quer que eu fique. Mas eu não sou um advogado tributarista nenhum. Entende? Então, assim, eu acho que... Não é. Mas ela Não é meu métier, entendeu? Entendi. Mas pelo pouco que eu entendi, são áreas que... Correlatas. Não, com elas toda se conversam. Tem, não. E outra, eu tô num assunto com o cara, né?
Eu estou dentro do cliente com o assunto. E a então mesma eu posso ótica. puxar a pauta que eu quiser. Pode. E é a mesma ótica, porque você tá, basicamente, ao final, você falou sobre aumentar a lucratividade dele. Quando a gente olha para tributário e faz ele pagar menos impostos ou recuperar impostos, é dinheiro na veia. É dinheiro na veia. É o que eu mostrei aqui. Pô. É 7, 8% a mais de lucro líquido. É aumento de PIX. É dinheiro, né? Então, muda muito. Vamos dar uma passada lá no escritório? Vamos. E vamos fazer uma parte 2, sim. Vamos.